Quem está gentilmente aqui conosco é o psiquiatra, Dr. Geraldo Ponsendoro. Geraldo, boa noite, obrigado pela gentileza. Prazer em vê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Geraldo, procede essa informação dizendo que o número de pessoas que sofrem dessa doença chamada de depressão aumentou muito no nosso país? Muito provavelmente sim, né? E não só no nosso país, mas em outras partes do mundo também. A depressão tem sido considerada um flagelo há muito tempo, como doença. E as pessoas têm uma visão da depressão como uma depressão maior ou unipolar. O que é a depressão maior ou unipolar? É aquela pessoa que tem alguns parentes de primeiro grau com depressão, 2, 3, 4 parentes, e que tem uma tendência genética a ter depressão. Não se trata de uma doença hereditária, é apenas uma tendência genética. Mas a depressão não é apenas isso. A pessoa pode ter sintomas depressivos, não exatamente esta depressão da qual eu falei, mas sintomas depressivos por muitas doenças. A mais citada é o hipotireoidismo, aquela pessoa que a glândula tireoide começa a produzir menos hormônio, e isso já pode dar sintomas depressivos. E muitas outras doenças. Eu já tive até, inclusive, a oportunidade de pegar pacientes no consultório que já tinham tomado vários tipos de antidepressivos de várias classes farmacológicas diferentes e que não melhoravam. E que tinham, por exemplo, uma diabetes. Você pega uma glicemia, um nível de glicose no sangue de 300, 350 no paciente que não sabia que tinha isso e que faz com que ele não tenha disposição. E ele fica indisposto, relata aquilo como sendo sintomas depressivos, mas tratando a diabetes, desaparece a depressão, não era uma depressão. Mas outras doenças dão sintomas depressivos mesmo, como até doenças raras, né? A própria AIDS é uma doença que pode trazer sintomas depressivos por conta de alterações neurológicas que a doença pode acarretar. Agora, Geraldo, então é necessário muito cuidado para se fazer o diagnóstico de depressão. Da palavra depressão. Da palavra depressão. E também é necessário que o médico investigue muito bem sintomas depressivos que o paciente apresente, porque a solução pode ser o antidepressivo, mas pode não ser. Pode não ser. Isso. Agora, Geraldo, e a questão comportamental? Isso. O tipo de sociedade que a gente vive. Ele também provoca sintomas de depressão, como você explicou agora, ou não? Pois é, eu acho que esse é um tema deixado de lado. Se nós fôssemos ler os livros de psiquiatria clássicos, usados pelos psiquiatras no mundo todo, há 25 anos atrás, nós veríamos a afirmativa de que a pobreza, a miséria, as dificuldades sociais, o fato do indivíduo não se sentir incluído na sociedade, a própria desesperança com a vida política da sua sociedade, não teria relação com a depressão, né? Essas últimas palavras não, mas a pobreza, a miséria sim, mas nós sabemos que pobreza e miséria podem ser decorrentes, evidentemente, de uma má administração, né? Quando nós falamos de países. E isso mudou, claro, porque o bom senso diz, eu nunca acreditei nisso, é óbvio que o bom senso diz que isso deveria mudar, e já há 10, 15 anos, qualquer livro clássico de psiquiatria vai dizer sim, a pobreza é a miséria é um fator de risco para a depressão. Não que vá levar à depressão, mas é um fator de risco para a depressão. Como perder os pais na infância é um fator de risco para a depressão. Como ser dependente de drogas é um fator de risco para a depressão. Existem muitos fatores de risco para a depressão. E ter crise de ansiedade, eu sou especialista em ansiedade, né? Se o indivíduo começa a ter crise de ansiedade, não busca tratamento, ele vai se arrastando com isso, principalmente homens. Ele começa a se sentir impotente e é um fator de risco para a depressão. É que nós precisamos avaliar as coisas em nível biológico, nenhum problema. Sim. E a imprensa, as pessoas, a sociedade aceita que o médico faça essa avaliação.
mas precisamos avaliar em nível psicológico, ou seja, que personalidade nós temos. Afinal de contas, será que o jeito que nós somos, eu, você, qualquer um nessa sala, nos predispõe à depressão, né? A nossa história de vida? E também precisamos avaliar em nível social, cultural, em que tipo de sociedade nós vivemos e se ela predispõe à depressão. Então, eu acredito que hoje, sociedades como o Brasil, que passam por uma recessão, que passam por dificuldades, com muitos desempregados, com muita dificuldade, o indivíduo entra em ansiedade crônica. A ansiedade crônica é o estresse, é um processo que de meses a anos leva o indivíduo, mas pode levar em meses. A fase de exaustão do estresse. E na fase de exaustão do estresse, o indivíduo pode ter dezenas de sintomas de doenças, desde disfunção erétil até gripes mais frequentes, amidalites mais frequentes ou alergias, mas também sintomas depressivos. Geraldo, depressão pode ser confundida com tristeza? Pode, eu acho que com uma certa frequência. Então... Quer dizer, a pessoa triste, necessariamente, ela está deprimida? Não. Não, depressão não é tristeza. Depressão não é tristeza. Em primeiríssimo lugar, depressão é uma situação na qual o indivíduo não se sente mais senhor do seu humor. Humor é considerado de uma forma técnica. Para nós, humor, tecnicamente falando, é o estado emocional do indivíduo. Então, o indivíduo pode estar de bom humor, ele pode estar de mau humor, mas ele se considera senhor, no controle. Se sente no controle do seu humor. Se o indivíduo perde o controle do seu humor, se ele começa a perceber que ele não está mais no controle do humor dele, do estado emocional, e se começam a ocorrer os dois pilares do diagnóstico de depressão, que são o humor depressivo, que não é tristeza. O humor depressivo é uma situação na qual o indivíduo vai, nas palavras dos pacientes, ele começa a ver um mundo cinza. O mundo começa a perder a cor. As coisas que tinham um grande valor emocional, ou um valor mediano, etc., começam, ou até um valor leve, como ir até um bar, conversar com os amigos, ver por exemplo, um seriado que é do gosto daquela pessoa, começam a perder o valor, desde as leves até as mais altamente qualificadas do ponto de vista afetivo. Isso tudo começa a perder o valor. E o segundo pilar é a perda do prazer nas atividades que davam prazer àquela pessoa, que pode ser conversar... Bom, isso está cada vez mais difícil. Eu ia dizer conversar com a vizinha no muro, né? Isso aí já acabou, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, acabou. Colecionar cera, tocar violão, bater papo com os amigos, qualquer coisa. Ou, sei lá, pegar o avião dele e viajar se ele for bilionário. O que dava prazer. Então, se o indivíduo vai perdendo... Se ele se perguntar, poxa, eu estou perdendo prazer nas coisas que eu adorava fazer? Estou. O mundo está ficando cinza para mim, as coisas que tinham imenso valor afetivo para mim, estão deixando de ter esse valor emocional? Estão. Então, ele deve procurar um médico psiquiatra. Porque não é só isso que é depressão. Aí começam as alterações de sono, desejo sexual, etc, etc. E ele, então, precisa procurar para confirmar isso. Mas é um médico psiquiatra. Sim, né? Claro. Geraldo, eu posso pedir para você ficar um instante aqui conosco? É um prazer para mim. Bom, quem está aqui gentilmente conosco é o psiquiatra, doutor Geraldo Posedoro. Geraldo, mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para que você pudesse explicar aqui para a gente. Você acha que houve uma banalização da palavra depressão ou do conceito de depressão? Com certeza absoluta. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão tomando medicações para depressão sem que isso seja necessário. Tem pessoas que tomam medicamento para depressão que não precisariam estar tomando. Sem que isso seja necessário, porque é necessário, né, uma consulta médica que considere todas aquelas questões que eu coloquei anteriormente, que considere, que pelo menos pergunte ao paciente se ele tem algum outro tipo de doença, se ele se trata de algum outro tipo de doença, para que doenças que geram sintomas depressivos não sejam confundidas com a depressão. E você acabou de mostrar índices aí dificílimos da sociedade atual. Desemprego. Como eu acabei de dizer no bloco anterior, agora há alguns minutos. A ansiedade
estresse e depressão não são entidades separadas. Existe um contínuo. O indivíduo pode começar tendo crise de ansiedade e aquelas pessoas que não encontram emprego há 2 anos, milhões de pessoas, evidentemente estão tendo crises de ansiedade. Geralmente se estranha, é estranho, as pessoas estranham quando um médico vem falar sobre isso, mas isso é necessário abordar a parte social. E dessas crises de ansiedade, o indivíduo pode não, ele vai entrar em processo de estresse, não todas as pessoas, mas uma parcela delas. Porque estresse não é doença e nem sintoma. O estresse não é uma doença como uma pneumonia e nem um sintoma como a tosse, ele é um processo. Todos entramos no processo de estresse muitas vezes nas nossas vidas e saímos. O importante é que nós possamos sair, entrar e sair várias vezes. Se o indivíduo entra e não sai, ou ele está mais dentro do que fora, ele pode evoluir para a fase de exaustão de estresse. E nessa fase de exaustão de estresse, são muitas as doenças, como eu falei, né? Incluindo sintomas depressivos. Mas nesse processo da fase de exaustão de estresse, nesse processo do estresse, o indivíduo ele pode apenas estar triste, ele pode apenas ter uma tristeza muito profunda, pode estar triste, arrasado, desesperado, triste, o que faz parte da vida. Claro. E se isso não for avaliado adequadamente, ele já é medicado, né? É preciso ter cuidado. Depressão precisa comprometer apetite, a pessoa precisa, de fato, estar perdendo apetite ou, um grupo menor, começando a comer em excesso. Na depressão, nós precisamos observar o sintoma da insônia inicial, que era aquela dificuldade de pegar no sono, ou da descontinuidade do sono, dorme, acorda, ou da insônia terminal, que, aliás, a insônia terminal é comum na depressão maior, aquela de tendência genética, enquanto as insônias inicial e descontinuidade, não necessariamente. A inicial ela pode ocorrer quando a pessoa tem sintomas depressivos decorrentes de várias doenças. Até doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, por exemplo. Ela pode ter sintomas depressivos se ela estiver descompensada. Então, nós temos a seguinte situação. Pessoas que não têm depressão e que podem estar sendo medicados com depressão, e pessoas que têm depressão, e não no caso de alguém, no caso de alguém que tem artrite reumatoide, que podem estar com o quadro descompensado, porque não encontram um reumatologista, vai procurar um reumatologista no SUS. Quanto tempo demora para se conseguir um reumatologista no SUS? É verdade. E com a sua artrite reumatoide descompensada, pode ter sintomas depressivos, sim. Nós observamos isso está claramente determinado na literatura. E essa pessoa, sim, precisa, em primeiro lugar, compensar a sua artrite reumatoide, uma doença autoimune. E se isto não for suficiente, aí sim, nós podemos adicionar um antidepressivo. Então, a questão ela é delicada, ela é complexa, ela precisa ser abordada nos níveis, claro, biológico, físico, mas também psicológico, como eu disse, das nossas personalidades, das nossas inter-relações, e social, cultural, que esse nível, eu acho que é uma sujeira jogada para baixo do tapete, da qual ninguém quer falar, porque senão a gente vai ter que acabar falando que quando não se gerencia bem o país, evidentemente, vamos ter muito mais pessoas depressivas. Né? É isso. Geraldo, muito obrigado pela gentileza. O prazer é meu, um imenso prazer. Muito obrigado, muito grato pela explicação.